Agora sim, estamos no ar. Então, para vocês que nos acompanham, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Hoje, mais do que nunca, galáxia e pré-história. Nós vamos falar hoje de um épico, de um clássico, de um filmaço, de uma obra-prima do cinema, que eu nem tenho roupa para vestir para falar sobre esse filme. A gente vai falar de, 2001. Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Olha lá, o Leandro também está com dois, né? Tem o livro, muito bem, muito bem. O Fernandinho ficou agora só coçando o saco, beleza, justíssimo. Vamos falar dessa obra-prima que acho que todo mundo já falou, ó, excelente esse 2001 do Fernando, maravilhoso. É um filmaço de Stanley Kubrick, de 68. Eu já falei filmaço 8 vezes, porque é difícil falar outro tipo de adjetivo para um filme desse. Mas é que é um filme de 68 que fala sobre o nascimento do ser humano, de alguma forma, até as viagens intergalácticas, talvez 2001 no nome do filme. O filme se passa em 2001 em algum momento. Isso não fica claro em nenhum momento, mas faz muito sentido. A gente fala de um filme sobre a construção do ser humano, da identificação do ser humano e também das máquinas tomando conta do ser humano. Então, um dia depois, estamos gravando aqui um dia depois das máquinas darem pane lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e faz todo sentido nós gravarmos hoje sobre 2001. Não estava combinado, a gente não ligou para o Mark, ele não me mandou o WhatsApp porque estava bloqueado de alguma forma. Mas é isso, vamos falar então de Kubrick, que gênio da raça humana e dos macacos e dos robôs. E eu quero ouvir falar do Fernandinho. Eu não vou nem falar uma sinopse, porque não tem uma sinopse do filme, né, gente? Acho que eu já falei, o filme abrange muitas coisas e também abrange o futuro que não é decifrável. Fernandinho, o que você acha de 2001, Uma Odisseia no Espaço? O Leandro vai dar a tônica do hoje, hein? Manos, e aí, tudo bem? Cara, eu acho que é um dos filmes mais assim difíceis pra gente falar, assim, porque não tem como falar coisa ruim do filme, assim, né? E eu me sinto muito mal quando eu não tenho um pitaco para dar de uma coisa que eu não gostei do filme. Na verdade, tem alguns elementos que eu não gosto, que eu acho que eu vou começar a expor o que eu não gosto aqui, porque como é um clássico, ele já sobreviveu ao tempo, né, velho? O bagulho é de 68, ele. Nada que a gente fale aqui vai chegar perto do que é a obra em si. A gente vai ter uma. Vai dar as nossas opiniões pessoais sobre como essa obra impacta quando a gente assiste e como a gente leva para a vida. Então, algumas coisas que eu não gosto no filme é. Eu vou começar por aí, tá? Depois eu vou jogar aí algumas coisas que eu queria que, sobretudo, o Leandro comentasse. Queria saber qual que é a apreciação dele sobre algumas coisas. Mas umas coisas que eu não gosto no filme é que eu sinto em alguns momentos que ele é propositalmente lento. Lento. E, se eu não me engano, não é novidade que muita gente já tenha dormido no filme, sabe? Ao assistir e tal. Eu mesmo dei algumas cochiladas da primeira vez que eu assisti. E eu não sei porque o Kubrick fez isso, sabe? Eu queria que ele tivesse aqui pra gente bater esse papo com ele. Porque, assim, não precisava, tá ligado? Talvez a ideia de ser um bagulho galáctico, no espaço, e aí a percepção do tempo é diferente, né? Então, tudo mais lento e tal. Esse é um elemento que sai, assim, de mim quando eu lembro desse filme. Não é uma crítica nem nada, até porque não dá pra criticar o 2001. No mais, eu também acho foda, um filme foda, com uma música foda. Esse filme é totalmente foda, né? É um bagulho de. Parece que você tá vendo uma aula de design de interiores, assim, em algum momento do filme também, porque é tão bonito aquilo, cara. E como ele consegue mixar épocas distintas, porque ele tá falando de um futuro, mas o mobiliário é do século, sei lá, 17, 18, saca?
naquela cena final, não uma cena final, uma cena mais pro final, em que ele tá no quarto lá, no quarto com um piso todo branco, né? E tem aquela cama meio do século XVIII, sei lá, aquelas cadeiras super da época do Império, assim, e ele tá no futuro, então ele consegue unir coisas muito distintas de forma muito primorosa, assim, né? Mesmo a própria condução das músicas, né? Que outra trilha sonora você pode pensar para mandar para o espaço, que não a música clássica, né? É como se os planetas dançassem junto com a música, né? É um negócio fenomenal. Assim. Eu quero que antes o Lê fale as primeiras coisas, mas eu já queria deixar uma provocação, porque eu venho aqui para isso. O que é o monolito, Leandro? Quero que você me diga. Será que eu vou dizer? Boa noite, planeta, galáxia, Júpiter, todas as crateras da Lua nos ouvindo e nos observando desse lugarzinho aqui que é tão insignificante perto do infinito que se chama planeta Terra. Eu acho que eu vou começar com... Vocês falaram que eu vou dar a tônica, mas eu acho que quem vai dar a tônica vai ser o Arthur C. Clarke. Eu falei, eu preciso ler o prólogo do livro que foi feito junto com... O Arthur C. Clarke é roteirista do 2001, junto com o Stanley Kubrick. E ele escreveu o livro... Lê, tá tictando. Ah, tá conectado? Tá, Aí. Obrigado. Então, desculpa, volte. Desculpe. Então, vamos fazer de novo. Então, vocês falaram que eu vou dar a tônica, mas eu acho que eu vou recorrer aqui ao Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke é o roteirista do filme 2001, junto com Stanley Kubrick, e ele também escreveu a ficção, né, o livro 2001, Odisseia no Espaço, que é a ficção que dá suporte para o filme. Embora o livro e o filme sejam bem diferentes. Assim, bem diferentes, vamos dizer, são linguagens diferentes, talvez é isso que eu queira dizer. Mas no começo do livro, a primeira página, Arthur C. Clarke nos diz o seguinte: prólogo. Erguem-se 30 fantasmas atrás de cada homem vivo. É esta precisamente a proporção entre os que ainda vivem e os que já morreram. Cerca de 100 bilhões de criaturas humanas já pisaram no planeta Terra, desde que o mundo existe. É uma cifra interessante, pois, por coincidência, há aproximadamente 100 bilhões de estrelas nesse universo particular, a Via Láctea. Portanto, para cada homem que viveu, corresponde uma estrela em pleno brilho. Mas cada uma dessas estrelas é um sol, frequentemente muito mais brilhante e resplandecente do que a pequenina e vizinha estrela a que chamamos de Sol, com letra maiúscula. É em torno de muitos deles, da maioria talvez, desses sóis desconhecidos que giram os planetas. É quase certo assim haver no céu terra suficiente para proporcionar a cada membro da espécie humana, incluindo o homem macaco, o seu paraíso ou o inferno, particular do tamanho do mundo. É impossível saber quantos desses paraísos ou infernos em potencial são habitados e por que espécie de criaturas os são. O mais próximo deles está situado 1 milhão de vezes mais longe que Marte ou Vênus. Essas metas ainda remotas para a nossa geração, mas as barreiras dessa distância desmoronam. Chegará o dia
em que haveremos de encontrar entre as estrelas os nossos semelhantes, ou os nossos mestres. Os homens custaram a enfrentar essa perspectiva. Alguns ainda continuam esperando que ela nunca se torne realidade. Entretanto, cada vez é mais frequente a pergunta: não será possível que já tenham acontecido tais encontros, visto nós mesmos estarmos prestes a aventurar-nos ao espaço? Por que não? Esse livro bem pode ser uma resposta para a pergunta tão razoável. Mas, por favor, lembrem-se de que é ele apenas ficção. A verdade, como sempre, será muitíssimo mais estranha. E eu acho que isso é a tônica do 2001. Isso é a tônica do filme. O filme ele tem pedaços muito claros dentro do filme, né? Se você acha o filme lento, você pode vê-lo por partes, porque eu acho que cada parte fecha muito bem em si, assim. E são essas 4 partes que eu aqui despretensiosamente coloco, que é a aurora do homem, aí tem a missão Clavius, que é a missão na Lua, a missão Júpiter, e depois da missão Júpiter, o infinito e além. Então, eu acho que são 4 filmes em um, só que eles estão muito bem ligados. E alguns vão dizer que eles não estão muito bem ligados, porque os cortes são muito bruscos, né? O corte da Aurora para a missão Clavius. Clavius é a base lunar, né? Dos astronautas estão lá na Lua, porque perto da cratera Tycho está acontecendo o que eles chamam de uma anomalia magnética. Né? Só que quem sabe disso é o Dr. Floyd, que vai viajar para a Lua. Então, só esse começo já me deixa num lugar assim em que eu nunca vou viver. Né? Eu nunca vou para a Lua. É uma coisa muito louca isso, né? Mas eu sei que é uma realidade. Então, eu acho que o Kubrick brinca com essa ciência que para a maioria de nós é uma fantasia. Tipo, é o possível dentro do meu impossível. Enquanto humano, né? E não sei se eu vou chegar, porque o Arthur C. Clarke também fala, né? Que se o universo é infinito, qualquer possibilidade pode existir, né? Então, o filme também... Nossa, o filme é muito... Vamos tentar organizar, ser menos caótico, embora o universo o seja, né? Será que é o caos ou será que é a ordem? Não sei. Mas desse corte, que é a aurora do homem, onde tem aquela maravilha, né? Porque é muito bonito. Aquela locação, aquele estudo de corpo, né? Porque não são macacos, são mímicos, são bailarinos ali, que fazem os macacos. E aquele contato, né? É muito... Você fala da decoração, parece que você tá no... Porque aquilo é muito bonito, né? O monolito é muito bonito e foi muito bem pensado, assim, porque no começo e até no livro, em alguns momentos, esse monolito, ele parece como um espelho. Os homens macacos, os humanos macacos, há 3 milhões de anos, viam coisas, imagens naquele monolito e eles tentavam ali reproduzir aquelas imagens. Então, daí a ideia da gente encontrar nesse infinito e nesse espaço os nossos mestres. Porque fica muito assim, evidente ou sugerido que toda vez que o monolito aparece no filme, os seres humanos aprendem alguma coisa. E daí eles passam para uma outra etapa. Então, é a ideia da presença alienígena nos melhorando,
nos aperfeiçoando, ou nos influenciando. Desde lá de 3 milhões de anos atrás, quando aquele macaco, né? O macaco tem nome, é muito bonito o nome do macaco, é Amigo da Lua. O Amigo da Lua, né? Transforma aquele osso em ferramenta, descobre que ele tem o poder de matar, de tirar da frente dele o que não é possível para que ele avance dentro das suas ambições, das suas vontades, dos seus desejos, das suas necessidades. E todo esse é o começo, essa aurora do homem, né? E a tecnologia ali já presente, nos ajudando e nos fazendo evoluir, né? A partir do momento que aquele macaco descobriu, né, aquela ferramenta, a ferramenta mudou o macaco. E depois o macaco mudou a ferramenta. E hoje você falou do WhatsApp, dá para refletir, né, o quanto essas ferramentas, o quanto essas tecnologias e inteligências artificiais, elas mudam a gente. Não é só nós que temos influência sobre ela, elas têm muita influência sobre a gente, né? Ontem, provavelmente, teve gente que o dia dela acabou. E provavelmente ela pode ter sentido alguma coisa que seja próxima de uma melancolia, de um tédio, de um estado de, sei lá, uma pulsão de morte. Muito doido isso. Muito doido e muito presente, muito presente. Mas continuando, eu vou ficar falando, vocês estão só com cara de que vão ouvir, não estou querendo interromper. É isso, vai, segue aí na sua brisa que tá gostoso, vai. É sobre isso? Então, desse macaco, né? Vamos dizer, o filme já passa nesse corte de 3 milhões de anos, e aquilo que para nós era reconhecível, vamos dizer assim, né? Isso existiu, né? O macaco, a arqueologia confirma. Vai para um lugar onde a gente ainda não sabe nada do que é. E você pensa em 1968. 1968, os astronautas começaram a estar na órbita da Terra, né? Esse filme, ele vem antes daquela primeira imagem poética, linda também, do Yuri Gagarin olhando a Terra e falando, a Terra é azul. Né? Nossa, e que ponto de vista? Que ponto de vista? Talvez seja interessante falar que o filme ele tem muita pesquisa no filme, muita pesquisa. Tanto o Arthur C. Clarke como o Kubrick, sobretudo o Arthur C. Clarke, ele fez muita pesquisa junto com cientistas da então iniciante NASA, uma coisa que estava começando ali, né? E fizeram muita pesquisa com relação à questão da física, tanto que os físicos respeitam demais o filme, porque são pouquíssimos os momentos que eles contrariam ali as leis da física, que eu não vou saber exatamente onde. Na verdade, eu sei um momento, mas eu não sei explicar tecnicamente. Mas vamos avançar. E é isso que eu acho muito legal no filme, porque o filme ele é um filme fantástico, no sentido de fantasia, mas ele é um filme também científico e real. Sabe? Porque o universo dá essa possibilidade. E continuando, né? Já estou contando o filme, sai desse salto da aurora, do homem, para um lugar que a gente ainda não sabe, que é uma viagem para uma base que está em órbita da Terra, seres humanos podem ir para lá, e ali eles vão fazer uma conexão para pegar uma outra aeronave e chegar na Lua. Né? É muito claro ali também que em 2001 isso não chegou para todo mundo, chegou para os cientistas.
tanto que a base de Clavius, lá onde eles percebem a presença do monolito, que eles não chamam de monolito, né? Eles chamam de anomalia magnética 1. Essa anomalia magnética, ela está produzindo sinais que estão indo em direção a Júpiter. Né? E eles entendem que aquilo é o primeiro sinal ou a primeira prova que os seres humanos têm de contato de vida alienígena, inteligente. Essa é a grande descoberta. Corta para 18 meses depois. Né? Para quem dormiu, eu estou contando. E mesmo contando, o filme é sempre melhor, acho que a cada vez que você vê. Eu sou fã do filme, não adianta, sou fã. Ele corta para 18 meses depois na missão Júpiter. Aí, nessa missão Júpiter, isso que é muito legal, porque tem ali a parte que é, vamos dizer assim, o drama, a parte dramática, né, do filme. Então, ali nessa missão Júpiter, tem 5 astronautas numa nave. 3 desses astronautas estão no que eles chamam de um estado de hibernação. Esse estado de hibernação é o seguinte, é porque a missão de Júpiter até Terra e de volta demoraria anos. Então, alguns astronautas precisam estar em hibernação para dar conta da missão. Eles estão ali poupando energia. E essa hibernação é uma coisa que eles falam, é muito lindo. É uma coisa parecida com o sonho, aliás, é uma coisa parecida com o nosso sono, só que você está programado para não sonhar. Então, você está num estado ali que é de uma morte cerebral. Posso estar falando uma bobagem. E esse estado de hibernação está sendo controlado pelo HAL 9000, que é o computador da missão. Então, são 5 tripulantes humanos na nave, 3 estão sob esse estado de hibernação, 2 estão acordados, que é o Dave e o Frank, e o Hall, que é o único na aeronave que sabe o motivo daquela missão. Nenhum dos astronautas sabe. E nenhum dos astronautas consegue comandar a nave como o Hall. O computador é o grande comandante da missão. Embora o comandante oficial seja o Dave, o humano. E aí, nesse meio tempo, é muito bonita essa parte, né? Porque tem umas cenas incríveis, a ideia de no espaço tudo está girando, isso o tempo todo é colocado no filme, né? Tudo dança. E então eu acho que também essa coisa de usar o Strauss e a ideia da valsa, porque a valsa é a leveza, né? A valsa te leva para um estado que é quase antigravidade. Então, nossa, é muito certeira a escolha ali da trilha sonora nessa parte e em todas as partes, né? Eu não vou questionar. Mas ele só usa música erudita, já passando para isso, né? Que é ele usa o Ligeti, que é uma música mais que é o que chama de música erudita contemporânea, que tem umas vozes, é bem interessante. Ele usa Khachaturian e usa Strauss e usa, acho que são basicamente esses, né? Quando você ouve o começo, né, que é bem icônico, né? É Strauss, assim falou Zaratustra, né? O filme, enfim, tem muitos aspectos filosóficos também. Muitos, né? Acho que de filosofia eu não conheço um filme que bata o 2001 para você discutir assuntos filosóficos aí.
Bom, né, gente, eu tô falando aqui, tá? Depois edita. E se tiver chato, a gente divide e fala que é um curso. Divide em módulos, tá bom? Bom, o Hall comanda essa missão junto com o Dave. E tem as cenas, eu estava falando das cenas bonitas. Uma cena que assim é premonitória é quando eles estão comendo, né? O Frank acaba de fazer os seus exercícios, que ele precisa se exercitar no espaço, e aí eles estão comendo assim numa bandeja, uma comida que é bem, parece patês, né? Porque tudo precisa compensar ali a gravidade. E eles estão assistindo uma entrevista que eles deram na TV com um aparelho fininho que está em cima da mesa. Que hoje você olha e fala, isso é um tablet. Né? Isso é um tablet. Olhando assim em cima da mesa, aí você fala, gente, o cara previu esse gesto. Numa época que as televisões eram assim, né? Gigantes. Ele faz uma tela ali que é uma folha e o cara tá comendo. Quantas vezes você fez isso? Às vezes essa semana, né? Você tá comendo e olhando ali, porque, sabe? Isso eu só reparei agora dessa última vez que a gente viu. Mas o Hall, ele tem uma missão ali. Ele foi destinado a chegar a algum lugar. E ele começa a perceber ali, por mudanças de humor nos astronautas, por nuances que ele percebe na voz, na maneira de se comportar dos astronautas, dos humanos, que aquela missão pode não dar certo. Que a função a que ele foi destinado pode não acontecer, porque os humanos estão inseguros quanto à missão. E aí, o que o Hall faz? O Hall, enquanto computador, enquanto alguém que precisa cumprir alguma missão, e não tem muita noção até do que é a vida mesmo. O Hall não pode ter essa noção ali. E aí começa a entrar os aspectos filosóficos. Ele começa a achar que aqueles astronautas não vão dar conta da missão, que ele precisa levar a missão adiante, porque para ele a missão é importante. Então ele continua na programação dele, que é a missão Júpiter, vamos chegar a Júpiter. Só ele sabe por que eles estão indo para Júpiter. E aí acontece, no meio de uma conversa, ele do nada, ele dentro do processamento dele, ele cria um alerta. Fala, Dave, tem um problema na unidade AE35. Esse problema na unidade AE35 vai ter que fazer um dos astronautas saírem da nave no vácuo para consertar essa unidade, o que é absolutamente arriscado e o que vai fazer eles correrem um risco de morte. E o Hall nunca errou, a série Hall 9000 nunca errou. Então o astronauta vai no que ele acredita que é infalível, né? Que é a instrução do Hall. E aí você chega lá, eles chegam lá para tentar consertar e não tem problema nenhum na unidade. Né? Mas eles voltam para a nave, aí eu acho um gap do filme, mas eles voltam para a nave e não tem problema. Aí o Frank sai de novo. Nisso que o Frank sai, acho que o Hall ele interrompe o suprimento de energia da cápsula, que é lindo, saem cápsulas da nave, né? E aí tem uma cena que dizem que é quando ela foi para o cinema, as pessoas riram. Que é quando o astronauta está caindo no vácuo, assim. Que é uma coisa meio...
é um efeito visual contestável, né? Bem contestável. Ali o filme entra total numa coisa de fantasia. É quando o filme ganha um pouquinho de uma densidade de thriller, né? Tem um terror ali. Bom, nossa, eu tô tentando resumir, mas eu tô querendo contar. Aí ele mata o Hall é responsável pela morte do Frank, né? E o... Ah, tá. Antes tem a leitura labial, né? Putz, olha só. Caramba, como é que ele percebe que os caras... Fala aí, Fê. Cara, eu acho que se não, como você vai falar agora, mas eu ia falar, eu acho essa cena formidável, assim, Não porque fala. mostra a capacidade. Quando eles estão dentro meio que de uma cápsula, eles falam assim, baixinho entre eles, e aí mostra só aquele olhinho vermelho do Hall, e eles conversando, e a boca, e ele vai dando uns cortes assim, e o Hall tá interpretando tudo, ele tá entendendo inteiramente o que os dois estão comunicando ali, né? E aí que o Hal fala, esses filha da puta querem me fuder, vou fuder eles primeiro, né? E eu acho que isso é o ápice da inteligência artificial, tá ligado? Se existe alguma possibilidade de dar errado, eu acho que é nesse momento que a tecnologia consegue interpretar a gente melhor do que a gente mesmo e sem a gente saber, saca? Acho que aí começa, de alguma maneira, é também um ponto de inflexão, no sentido de que, tipo, aí começa abre-se espaço para uma distopia robótica, tá ligado? Tipo, um mundo onde todas as máquinas vão controlar tudo e tal. Mas era isso. Mas fala aí. É um mundo onde a gente não engana a nossa própria criação, né? A gente não consegue ser mais esperto. E nisso que o Hall descobre que eles estão querendo desconectar o computador, né? Nessa leitura labial. E por isso que ele fala, não, se eles vão me desconectar, eu vou desconectá-los primeiro. Como é que eu desconecto um ser humano? Né? Ele meio que, se for pegar pelo sentido filosófico, ele é igual a mim. Eu sou o computador, ele é humano, mas a gente tem aí uma igualdade. Né? Arruma o cabo aí, tá tic-tando. Aí, agora tá. Tá ótimo, vai fundo. Esse é uma parte bem filosófica do filme, né? Porque o computador começa a se enxergar tão ou igual ao ser humano, né? Então, se eles vão me desconectar, eu vou desconectá-los primeiro. Né? Então, o ser humano pensa muito assim, né? Antes ele do que eu. Ou seja, quão humano o Hall já estava nos seus processamentos ou até nos seus pensamentos. A gente pode arriscar que eram pensamentos. E o Hall se torna a grande estrela do filme, né? Porque ele é responsável pela hibernação dos 3 astronautas, ele desliga esse sistema de manutenção ali da vida dos 3. Então, os 3 astronautas que ajudariam a cumprir a missão, que estão hibernando, também acabam morrendo. E sobra o Dave, né? Que de alguma forma sobrevive. Agora eu pulei bastante, tá? Que de alguma forma sobrevive. É maravilhosa essa cena também. É maravilhosa a cena em que ele tá ali tentando respirar, mas que ele tá tentando sobreviver no vácuo. Né? E ele volta para a nave e ele é obrigado a... Obrigado não, ele desconecta o Hall. Né? Ele desconecta o Hall. Que é a cena... Eu acho que é a cena mais dramática, mais tocante, talvez, do filme, né? É muito doido isso. É a cena mais tocante do filme. A gente fica mais aflito quando ele está desconectando o computador até do que quando os astronautas estão morrendo, às vezes. Né? Não digo mais aflito ou tão aflito quanto, mas aquilo dá uma aflição.
porque você percebe ali que o computador realmente estava absorvendo humanidade nas falas, que são muito bem postas, né? Que a frase do filme é essa frase, né? Dave, eu estou com medo. Isso, puxa vida, se eu ouvir isso de um computador, é muito... Dave, eu estou com medo. Muito bom. Dave, a minha mente está esvaindo. Dave, clamando, né? Dave, provavelmente o ser humano com quem ele tinha mais afeição. E ele termina cantando uma música, né? Que é a música que também foi posta ali de propósito, porque os primeiros sintetizadores, computadores foram sintetizados para ter voz, eles cantavam, né? E o primeiro computador sintetizado para ter voz cantou essa música. Porque os cientistas falavam que essa voz sintética era mais fácil de colocar na máquina, se não fosse por uma cópia, né, ou alguma pessoa falando para gravar, não é que é mais fácil, mas assim, é mais possível de ser colocada se o computador está cantando, porque tem um prolongamento das vogais. Então, esse primeiro computador que cantou, olha só, o primeiro computador que sintetizou uma voz, ele não falou, ele cantou. E cantou essa música Daisy, Daisy, Daisy. E ali ele vai esvaindo, e dali você já sabe de onde vem o Darth Vader. Né? Porque, nossa, Star Wars bebeu muito ali, né? Aquela respiração dos né? O Matheus que nos ouve. Aquela respiração dos astronautas dentro do capacete. E o final do Hall esvaindo a consciência. Vamos chamar de consciência? Vamos dizer que o Hall tinha uma consciência. Né? Esvaindo a consciência do computador. E fiquei mais tempo no Júpiter, né? Talvez seja o grosso do filme, a parte que tem história do filme, né? Então, se na época do DVD provavelmente tinha lá cenas, aí ia ter essa parte ia estar elencada em cenas, né? E aí vai para o final, mas vamos deixar o final para o final, que o final é o que a gente chama de para o infinito e além. E depois eu posso falar sobre o final, mas eu quero também ouvir o Vitor, ouvir aí impressões. E o monolito, que é o monolito, Fernando? E eu não sei, porque o filme, para mim, ele é um filme dos melhores, porque ele une muitas coisas, né? Ele tem o experimentalismo, ele tem a poesia, ele tem fantasia, tem ciência, tem criatividade, tem a estética, acho que para além da estética, ele tem a beleza, e ele envelheceu muito bem, né? E trouxe uma visão de mundo que, sabe, assim, eu acho que ele cumpre um papel, assim, para aquelas pessoas que queriam ver as estrelas, e estavam tão ansiosas por isso. E por nós que ainda não vimos, né? Assim, então, a visão que a gente tem do universo é do Kubrick. Isso é um grande feito para um ser humano. O imaginário que a gente tem do que é o universo além do planeta Terra foi construído pelo Kubrick e pelo Arthur C. Clarke. O que veio depois, quando o homem chegou realmente à Lua, ouviu a Terra, parecia que já não era mais novidade, porque os seres humanos, na sua imaginação, já tinham vislumbrado isso. Então, isso é um feito, assim, realmente para ser reverenciado. Reverenciado. E fala, Vitor. Chegamos ao fim, foi muito bom, porque depois do Leandro, o que eu vou falar, né? Essa é a grande verdade.
Calar minha boca. Gente, vocês sabem da minha dificuldade por ver 2001. E pela primeira vez eu consegui ver o filme inteiro sem cortes. Então foi um grande feito. E que bom que eu consegui ver de uma forma única, né, de uma vez só. Porque eu sempre parava na Missão Lua, basicamente, por conta muito do que o Fê falou, né, dessa lentidão, né. É um filme muito contemplativo, né. Ele dá tempo ao tempo. E acho que isso é um grande feito. Porém, acho que já em 68, quando foi lançado, já era algo incomum para o cinema. Esse cinema contemplativo, né? Cinema parado, estático. Que hoje quem faz muito é aquele da Árvore da Vida, que é pouco usado hoje em dia, né? A gente não tem tantos cineastas que usam dessa contemplação, desse uso da câmera estática de alguma forma. Mas o Kubrick, ele era tão gênio que tudo que vocês falaram aí tem o dedo dele, né? Ele é um cara megalomaníaco, perfeccionista, então ele esteve desde os primeiros filmes dele, quando ele tinha o domínio criativo, tanto que Spartacus mesmo, ele fala que ele não fez o filme, ele só dirigiu, né? Mas tirando os Spartacus, ele tem o domínio criativo do filme como um todo. E aqui em 2001 a gente vê uma construção, porque essas cenas dos macacos, logo no começo do filme, é algo quase documental. Então, quando o Lê falou, tem ficção, tem um pouquinho do drama, tem um thriller aqui, tem um terrorzinho aqui, tem a parte inicial, é quase um documentário, né? A gente, se estivesse vendo aquilo num National Geographic, ia falar, porra, tá excelente. Hoje em dia, até. Então, foi a primeira vez que foi reproduzido o macaco nessa transição para o humano, né? De uma forma tão realista. Incrível que no mesmo ano é lançado o Planeta dos Macacos, né? Que também é absolutamente excelente a qualidade da apresentação do primeiro Planeta dos Macacos. Mas o 2001 é lançado pouco tempo antes, poucos meses antes do Planeta dos Macacos, no mesmo ano. Então, o que o filme me impacta, dessa vez que eu consegui ver de uma vez, é isso. Ele dá tempo ao tempo. Ele deixa a gente contemplar e realmente na parte do Júpiter, né, na missão Júpiter, é onde tem ação. Vou falar ação que tem seres humanos interagindo de alguma forma, que tem algum tipo de roteiro pro filme andar. Porque para mim também tem essas partes muito seccionadas e elas não encaixam tão bem, a meu ver. Eu também acho que não tem uma sequência muito lógica, exceto na subida do osso, que vira uma espaçonave, que é um dos cortes mais bonitos do cinema, sem dúvida nenhuma. Transformar um osso recém transformando o humano em humano, né, um macaco em humano, em uma espaçonave é um negócio belíssimo. Aquela colocação do Sol, da Lua, da Terra e do monolito é uma cena belíssima, igual o Lê falou. Eu não quero ser repetitivo, mas isso é antes de o ser humano estar lá, de alguém ter chegado lá. É como se fosse uma... A gente fez aquele nosso episódio sobre teoria da conspiração e é óbvio que é impossível não pensar que é uma teoria da conspiração aquilo. Porque depois Yuri Gagarin, poucos anos depois, está ali tirando aquela foto, que a gente vê a Terra azul. Então ninguém tinha noção que a Terra era azul naquele jeito. Então é tão visionário e grande, e até hoje é muito bem feito, é muito bonito. A gente vê filmes hoje de ficção científica feitos e não tem essa qualidade. Não tem esse visual tão impactante. E se a gente pensar que isso foi feito antes de alguém ter chegado na estratosfera de alguma forma, deixa o filme maior.
realmente na cena ali de Júpiter, né, na missão Júpiter com o Hall é o grande momento. Abre a porta, Hall. Abre a porta, Hall. Essa frase ela fica ecoando ali, né? Porque é uma angústia eterna daquele astronauta querendo entrar né? Ele quer sobreviver, ele quer dar continuidade àquilo que ele está construindo de alguma forma, por mais que ele não saiba exatamente o que é. E acho que o filme, o grande do filme é a gente está falando sobre o futuro e um futuro que a gente não sabe do que a gente está falando, porque os astronautas estão indo para uma missão que eles não sabem o que eles estão fazendo. E basicamente nosso futuro é isso. Sem querer ficar filosofando baratamente, mas a gente não sabe como é amanhã. Não estou falando de a gente ir para as estrelas, não é esse tipo de... A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E o cara, ele estava lá numa missão que ia durar anos, ele ia morrer, certamente, dentro da aeronave, né, da missão, tanto que tinham outros ali para aguentar a missão em si, né, a chegada em Júpiter. Mas é tão brilhante essa parte, principalmente essa parte do Hall, que realmente, para mim, o Hall é o grande ator do filme. O Hall é o grande personagem do filme. Por mais que a gente não veja, só veja o olho vermelho, né, o mono-olho vermelho dele, ele tem essas sacadas de uma inteligência artificial que até hoje a gente está engatinhando. A gente, igual o Fê falou ali, pô, imagina isso, o robô lê a nossa... Só o mexer da boca, entende o que a gente está falando e toma uma atitude em cima disso. A gente vê hoje as redes sociais, a gente vê o celular, a gente fala alguma coisa, certamente depois de gravar isso aqui vai aparecer um monte de coisas do Elon Musk aqui para mim, certamente. Que é o cara atual dessas missões interestelares de alguma forma. Então, é um filme que certamente Star Wars bebeu pra caramba, outros filmes de ficção científica beberam muito, mas o filme não é exclusivamente de ficção científica. Isso é a grandiosidade do Kubrick. O Kubrick é esse diretor genial, que ele fez todos os gêneros, ele só tem filmes que eu posso falar de obra-prima, ele tem pouquíssimos filmes, tem pouco mais de 10 filmes, não tem um filme ruim, e ele passou pelo terror do Iluminado, de Olhos Bem Fechados, sobre o prazer humano, né, sobre a viagem humana. Daí você vai para filme de guerra, tem 2 filmes de guerra, Glória, que é um dos primeiros filmes dele, e também tem Nascidos para Matar. Daí você vai para Lolita, que é uma adaptação, Barry Lyndon, que é um filme de época, e tem 2001, que é essa maravilhosa ficção científica com drama, com terror e com uma espécie de documentário ali. Então, é impossível falar do Kubrick sem reverenciar. É genial, genioso. Então, cheguei até a ver um documentário sobre ele, que fala desse cara que é autodidata, ele nunca estudou para cinema, mas sempre teve com uma câmera na mão desde criança, sempre foi interessado nisso, sempre gostou demais de cinema e sempre foi, desde o começo, esse gerenciador de elenco e de produção. Então, se você vê aquelas cenas de eles andando na esfera ali, né, numa rotação, parece uma centrífuga, né? Aquela cena acho que se alguém for fazer hoje, as pessoas vão errar tantas vezes, vai morrer gente, porque é feito aquilo, não é computação gráfica, não tem um CGI. Então eles construíram uma centrífuga gigantesca, onde um cara está de ponta cabeça, o outro está comendo lá embaixo. Então, visualmente, o filme ele é esses filmes que explodem a cabeça. Porque a gente falando de 68, como o cara fez isso? Não tinha CGI, não tinha uma tecnologia a ponto de falar, o cara fez tudo isso graficamente, né, de computação gráfica.
Não, foi feito fisicamente tudo aquilo. Então, imagina como. Vi, caiu? Caiu. Caiu porque aqui a gente ainda tem gravidade. Mas isso é bom. É piada ruim. As, Ah, vou. as máquinas estão me boicotando. Faz Você fica sentido. falando mal do Hal aí, caralho. Desculpa, Hall. Hal controla tudo. Eu gosto muito de você, Hall. Eu acho você incrível. Você merecia o Oscar. Hall, inclusive, é o nome de um dos filmes do japonês, não é? Hall's Moving Castle. Acho que é, não é? Não sei se tem a ver, mas sei lá, joguei Não agora sei. Mas tem o mito de que o Hall é uma. Porque a IBM bancou bastante esse filme. Tá. Uma das empresas envolvidas, né? Super envolvidas de patrocínio do 2001 e outras empresas americanas também. E se você pegar HAL, né? HIABLM, são as letras que vêm antes de IBM. Só que o Arthur C. Clarke não ele diz que não, que significa eu acho que é alguma coisa algoritmo. Não lembro do H em inglês, mas acho que é rhythm algoritmo. Algoritmo, talvez. Que não tem nada a ver, mas tipo, essa teoria é tão boa, né? De que é IBM, HAL, que era A uma pensão teoria de que o empresa. Kubrick que fez o pouso da Apollo 11, né? É um filme de muitas conspirações. E não tem E como não pensar nisso, né? Do jeito que é mostrado anos antes do homem chegar à Lua, a gente, se a gente for ver a missão à Lua, é menos bonito do que o do Kubrick. Se a gente ver qualquer cena atual, né, é tão boa quanto, digamos assim. E a qualidade da imagem é tão brilhante que, que não dá para falar, é mentira. Isso aqui é feito de algum jeito. Não, ele foi feito em 68. Então a gente está falando de um filme, sei lá, de 60 anos, sei lá, é mais até. 50 e poucos anos. 60 anos de filme e é algo que hoje ainda é impactante visualmente. Então acho que o visual para mim é um dos filmes mais belos visualmente que eu vi. Não vou falar que eu me empolguei igual o Leandro se empolgou, porque o filme tem essa lentidão. E essa lentidão ela é cansativa de alguma forma. O filme tem quase 2 horas e meia. E a trilha sonora também é excelente. É um dos primeiros filmes que a trilha sonora é colocada no meio do filme. Não é só a entrada e saída, ela é usada como enredo. Então, o Kubrick também tem essa qualidade de ser um dos caras que mudou a colocação de música no cinema, pelo menos no cinema de Hollywood. E é um filme que ainda hoje, a gente está falando sobre ele. Não é que tá falando sobre ele, nós somos baita pau no cu e a gente quer endeusar o cara. Não, é porque a gente não tem as respostas. Porque acho que o filme também não se propõe a dar respostas. Acho que a grande beleza do filme é essa. Ela deixa perguntas e perguntas que a gente nunca vai conseguir responder. Né? Se os grandes filósofos não responderam, sabe-se lá se eles são os astronautas, né, os deuses, eu não sei. Então ninguém vai saber exatamente o que se passa naquela cabeça. Mas realmente é um dos filmes com ficção científica que são mais intrigantes, que não dão respostas. E o Leandro falou, tem muito estudo, tem muita análise ali de científica do que era possível até aquele momento. Mas se a gente for pegar os filmes do Nolan, Interestelar, ou mesmo A Origem, que fala sobre mudança de tempo, que no final tem aquela cena que é muito impactante também. São, sabe-se lá como, eu não faço a menor ideia como foi filmado aquilo, mas que vão mudando as cores, as paletas, parece que a gente está entrando num túnel, né? E aquilo ainda hoje é muito angustiante. Aquela falta de ar, aquela respiração ofegante,
por mais que talvez ele não pudesse nem conseguir respirar, se a gente for pensar hoje, sabendo o que a gente sabe, mas naquele momento, sabe-se lá, ninguém nunca tinha ido para lá. Então, pro enredo do filme, é impactante. Então, não tenho o que falar mal, tirando que eu acho que os encaixes entre as partes não me ganham, e esse cansaço mesmo dessa prolongação de cenas que eu não acho nem que são despropositadas, eu acho que é proposital mesmo. Eu acho que a ideia é essa, é ele mostrar que estamos vivendo um tempo diferente do que nós vivemos hoje. Hoje, que eu digo, lá de 68, já é diferente. Imagina hoje, se a gente for pôr um moleque de 18 ou 19 anos para ver um filme desse, ele vai, em 2 minutos e meio, ele está olhando TikTok. Ele jamais vai ser capaz de chegar nem na virada de um osso para uma arma. Porque nós não estamos, a gente não tem mais a noção de concentração mais também. Então, é um filme que não é fácil, e não é que não é fácil porque ele é cabeçudo. Ele é cabeçudo pra caralho. Mas ele não fala cabeçudo, né? As falas são muito simples, inclusive, né? Se a gente for pegar as falas, elas são muito simples. Mas o que nós vemos é muito complexo. É complexo até hoje. Então, o filme chama-se 2001, nós estamos em 2021, já 20 anos à frente do que o filme se propunha no nome dele, e nós não temos a menor noção do que é falado de 2001. Quer falar, Fernando? Fale mais aí. Deixa eu só falar uma impressão que eu tive nessa última vista que eu dei do filme, com a famigerada cena do macaco. Aliás, o Vi falou, né? O Hal é um puta de um protagonista, né? E eu acho os macacos, eles também mereceriam algum lugar ali, talvez com o Oscar ou muito próximo disso, porque eles não falam muitas coisas, mas vocês sabem aquela teoria que maior, sei lá, algo em torno de 70% do que a gente fala com o corpo, né? O corpo fala, tem aquele livro clássico que fala, o corpo fala. E na cena dos macacos, quando eu assistia, a comunicação deles ali era tão fascinante para mim, o jeito que foi conduzida a coisa, sabe? E justamente na cena do osso, eu fiquei me pensando, né? Por que isso é uma obra clássica, tá ligado? Por que ela não envelhece? Porque ela fala sobre a evolução humana, de uma forma geral. E sobretudo naquela cena do osso, cara, quando ele descobre, quando ele tem aquela sacada de que aquilo não é só um osso, aquilo é uma arma, cara, você começa a ver todo o início da humanidade ali. Porque dali vão para os gregos, vão para os romanos, vão, sei lá, para os imperialismos, para as primeiras e segundas e terceiras guerras mundiais, para a Guerra Fria e para o infinito e além. É a história da humanidade, assim, sabe? Vocês lembram aquele clipe do Pearl Jam, do The Evolution, que é um desenho? É mais ou menos aquela cena, cara. Em algum momento do desenvolvimento do homem, de forma geral, quando do primata, ele deve ter tido aquele insight, né? De pegar e bater. E é louco, ele bate assim e a mão tá solta, né? Ele faz assim, opa, tem alguma coisa aqui. E aquela epifania que faz com que, tipo, mano, você tá fazendo uma música, você fala, mano, achei o timbre, achei. Você tá pintando um quadro, me encontrei. Saca isso? Tipo, mano, é a arte, é a maldade, é a violência, tudo. E eu acho que essa cena é do caralho por causa disso. E vocês lembram quando a gente falou sobre o Alexandre Jodorowsky, que ele queria fazer o maior filme do planeta, o maior filme jamais feito e tudo mais? Eu acho que nunca conseguiria bater o 2001, né? Porque ele nunca vai sair de moda, porque é um filme que fala sobre a gente enquanto humanidade, do começo ao seu fim, se tiver o fim, sabe? Da poeira a poeira, né? Da poeira a poeira, assim. Então é um filme que não tem como você passar por ele assim, sem sair muito impactado. É verdade que se você ficar... É verdade que
o tempo pode te incomodar um pouco, porque a gente vive numa sociedade muito utilitarista, né? Muito pragmática, muito, tem que fazer as coisas, tenho meta, tenho coisas para fazer. As coisas precisam ser eficientes, do ponto de vista produtivo. Mas, mano, é uma puta de uma obra de arte. Essa cena do macaco em específico, eu coloco o Ian, e, mano, tem alguma coisa nessa porra que bate nele, saca? Eu coloquei quando ele tinha 3 anos a primeira vez. E aí começa a música de Assim Falou Zaratustra, eu coloquei e aumentei no talo, assim, sabe? E ele ficou lá na frente da televisão, ele ficou assim. Ele tava super conectado com outras coisas, ele parou e ficou olhando a cena, sabe? Ele viu bater lá, aí jogou. Sempre hoje em dia, quando eu mostro pra ele, aí tem uma coisa ali que ele fala, ele não sabe dizer o que é, até eu não sei, né? Imagina ele. Mas, mano, tem uma parada ali que é a arte na mais elevada potência, assim, sabe? A arte na veia, assim. Então, por isso que eu coloco isso nele e foda-se, sabe? Eu espero que... Bom, só pode dar coisa boa, tá ligado? Não vai sair nada ruim daí. Tem uma coisa que eu queria colocar com vocês, Fala. que é... o Vi falou um pouquinho, né? Do Interstellar e tal. Mas vocês teriam algum outros filmes, assim, para trazer que dialogam um pouco com esse em específico, assim? Esse em específico? Eu fico tentando pensar em filmes que estejam... Acho que não dá para ficar à altura, mas assim, tipo, que tenham um diálogo, mas não me vem muitas coisas não, cara. Não me vem muitas coisas não. Eu lembrei do Interestelar porque fala muito da parte... Não da parte dos macacos, acho que dos macacos dá para falar do planeta dos macacos, de alguma forma. Porque o filme, ele abrange milênios, né? Milhares de anos. Então, sei lá, se Sapiens do Harari for colocado em cinema, talvez a gente consiga ter uma captação e, sei lá, Homo Deus for a sequência, a gente vai poder ver essa outra parte. Mas um filme que abrange tanto espaço, eu acho que não existe. Mas que bebeu ali, Gravidade do Cuarón, tem muito disso, de muita calmaria, muito silêncio. O Cuarón bebe muito nesse silêncio, porque Roma também tem um negócio monótono de alguma forma. Acho que ele bebe, não sei, não vou falar que ele bebe do Kubrick, porque não é o Kubrick que inventou isso. Né? Tem o Tarkovsky, tem outros cineastas que são dessa. Mas acho um pouquinho diferente. O Kubrick, ele tinha a noção da grandiosidade dele já, né? Porque ele já era um cara grande. Ele já tinha feito grandes filmes. Ainda antes de Laranja Mecânica, de O Iluminado, mas ele já era grande. Ele já tinha feito Lolita, que já tinha sido incômodo. Ele já tinha feito Glória... Né? Sempre esqueço esse primeiro filme dele, que é de guerra, com o Kirk Douglas. Então, assim, ele já tinha o tamanho dele, que ele já era grande, ele já era um cara reconhecido em Hollywood, e ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha, né, carta na manga para fazer o que ele quisesse. Mas acho que filmes que falam sobre isso, não dá para falar que todos os filmes de ficção científica beberam disso. Todos beberam de 2000. Eu não sei quais são os filmes anteriores de ficção científica interestelares, de alguma forma, né, falando sobre o espaço, que tem anteriormente, não sei te falar mesmo, mas a princípio esse é o primeiro que eu tenho noção de saber, e talvez com essa certeza, porque imagina, se ele tivesse feito tudo isso, o Yuri Gagarin sobe lá, tira uma foto e a porra do planeta é, sei lá, é plano, é roxo. O filme hoje ia falar, puta, que merda de filme é esse? Talvez não pela complexidade, pela grandiosidade do Kubrick, mas não ia ser tão endeusado como ele merece ser endeusado, eu acho. Então, é que ele teve uma visão certeira sobre o que ele queria mostrar. Daí, as teorias da conspiração vão rolar solta mesmo. E é justo que rolem. A gente ninguém tem nenhuma decisão certa sobre aconteceu, alguma coisa não aconteceu. Teve muito investimento. Certamente a CIA, o governo americano investe muito nesse tipo de cinema. Se a gente pensar, a CIA investiu no Disney, investiu no Orson Welles,
Então, não é que não dá para colocar isso em pauta. Dá para colocar em pauta. Porque o governo americano ele investiu muito em cinema como ferramenta mesmo de propagação da sua cultura. Então, quando até da vinda do Disney aqui para o Brasil, o Orson Welles veio para o Brasil, na época que o Brasil estava flertando com o nazismo, caramba. Então, aqui estamos falando 20 anos depois, tá? Já pós-guerra, início de Guerra Fria, então é outro contexto, mas eu não duvido que até hoje o governo americano invista em alguma coisa em Hollywood. Então, mas é sempre aquela coisa, são aqueles papéis que ficam guardados 100 anos, 200 anos no hall, talvez. Talvez o hall seja presidente dos Estados Unidos. É uma outra teoria da conspiração. Chegamos às teorias da conspiração, mas eu respondendo a pergunta do Fê, eu acho que é muito, muito doido isso, porque é um filme que influenciou tanto a ficção, essa ficção espacial, vamos dizer assim, depois dele, mas eu acho que não tem nenhum filme que seja assim parecido, que se comunique com ele. Eu acho que o final é muito responsável por isso, essa última parte do filme, né, que é Além do Infinito. Porque aquilo ninguém conseguiu. Aquela sensação do tipo. E há várias teorias sobre esse final. O que dizem é que o Kubrick gostava muito de ouvir o que as pessoas tinham a dizer do final. Porque ele não quis bater o martelo num final que tivesse um sentido único, por assim dizer. Ele quis abrir para possibilidades infinitas. E talvez ele tenha conseguido. Ali depois esse para o infinito e além, onde o ser humano chega a lugares e possibilidades que ele nem imaginava, né? Porque a Lua, Júpiter ficaram para trás, a Via Láctea ficou para trás, né? A dimensão daquele universo ficou para trás. Eu cheguei numa outra dimensão. Enquanto ser humano, eu conheci a velocidade da luz. Isso é tão assim longe e ao mesmo tempo é muito maravilhoso que algumas imagens possam nos dar essas sensações e essas sugestões. E ali aquela cena final onde ele está naquela sala, que o que pode se interpretar que aquilo é uma projeção do astronauta, da mente do astronauta, mas que também são os alienígenas do monolito recebendo aquele ser da melhor maneira possível e novamente ensinando alguma coisa para ele que ele ainda não sabe. Desculpa, ou eu dormi ou eu não captei nada. Não aparecem alienígenas, né, no filme. Então, essa foi uma super opção dos dois, porque o livro, o roteiro e o filme, eles foram feitos mais ou menos ao mesmo tempo. Então, o que desde o começo parece que foi rechaçado pelos dois foi a ideia de ter um alienígena humanoide. Em nenhum momento aparece alienígenas. E aí tá também a genialidade, porque é a sugestão. Você percebe? Ele não filma o alienígena, mas ele filma o contato. E o que aquilo causa nos seres humanos. Então, nesse sentido, um filme que chega perto disso daí é o Solaris. Pode falar, Victor. Pode falar. Não, é porque eu falei, puta, eu dormi agora em algum momento e não percebi os alienígenas, né? Porque tem um filme que ele produziu, né, do Spielberg, o AI, Inteligência Artificial, que brinca um pouco com isso também, né, com esse robô, o humano-robô, que é uma produção do Kubrick, e ele que escolheu que o Spielberg fizesse o filme. Mas realmente esse monolito é a grande questão do filme, né?
porque ele faz essas transições das fases do que a gente vê no filme, mas ele não fica claro exatamente o que é. Se é a vida humana, se é o homem evoluindo, ou se é alguma força interplanetária ou, sei lá, divina de alguma forma, não sei. Sim, chamar de Deus é sempre bom. Como é que é a frase? É que assim, faz sentido dar o nome de Deus àquilo que eu não conheço. Então, E tem a lógica que o Lolita foi banido pela Igreja Católica nos Estados Unidos, e daí em 2001 ele recebe uma carta da Igreja Católica parabenizando pelos grandes conhecimentos, pela união das visões científicas com respeito às crenças e tal. Então, sei lá, pode ser que a Igreja Católica naquele momento viu aquele monolito como Deus, de alguma forma, ou como alguma força divina, sei lá, de alguma forma assim. sim, e talvez a parte que você dormiu seja na parte da Lua, porque os cientistas estão lá na base da Lua e lá aparece o monolito. Eles pesquisam aquele material e eles veem que não é um material que se conheça. É um Que material poderia estar desconhecido. ali, né? Exatamente. E daí eles falam de onde veio isso? Eu Não não veio do dormi, eu planeta lembrei, Terra. lembrei. É que não apareceu um extraterrestre igual a gente está acostumado a ver. Do ET do Kubrick, do Spielberg, inclusive. Deixa eu falar de uma coisa aqui com vocês, uma outra provocação, assim, que é um tema um pouco mais fora do 2001, mas é um tema que é importante trazer por causa do Kubrick. Falamos muito bem dele, de toda a sua genialidade, etc, etc. Mas, como em todos os seus filmes aparece esse lado negro, lado obscuro do humano, né? Ele também não era um cara tão tranquilo de se trabalhar em cena, ou não era um diretor fácil de lidar, tá ligado? No mínimo. O que vocês têm a falar sobre isso, assim? Como é que vocês veem essa relação de gênio e genioso? A arte pode tudo, tudo é permitido? Não sei, mais ou menos isso. O que vocês acham? Vai, Lê, você primeiro. Fê, eu acho que eu não o conheci, conheço a obra. E da obra eu não tenho o que falar. Então, por que eu vou falar de uma pessoa que eu não conheci? Não tenho por que falar. Muito obrigado. Até mais. O que você acha, Vi? O Leandro deixa a gente numa calça curta, né? É assim, eu vi o documentário, né, sobre o Kubrick, e os relatos são de que ele ia de um cara mais doce possível até o cara mais malvado que eles já viram. Então, aquela mulher do Iluminado, ela fala muito isso, né? A Shelley se fudeu, hein? A Shelley, ela se deu mal ali, Caralho, porque ela se fudeu pra caralho. e quem se deu muito mal também foi o Tom Cruise, né? Com a O Nicole Tom Kidman, Cruise, no De Olhos Bem Fechados, que é o último filme do Kubrick, o último dele dirigindo, né, no caso. E é assim, são gênios, né? A gente tem que. Eu coloco ele no patamar de gênio. Pode tudo? Não, não pode tudo. Né? A gente vê cada vez mais essas polêmicas surgindo, né? Dos grandes diretores, sei lá. Até o próprio. O Scorsese fala muito no documentário, o Woody Allen fala muito no documentário, que é um dos cancelados. Se a gente pegar o Polanski também cancelado, por motivos reais, factíveis e provados, do Woody Allen não tanto, mas do Polanski sim, né? Já julgado e tudo mais. Mas assim, a própria Shelley fala, trocaria isso por alguma outra experiência da vida? Não.
porque é o cara mais genial que eu já trabalhei na minha vida. Talvez se ele não fosse ele daquele jeito, eu não poderia dar conta. Acho que na filmagem acho que O Grande Golpe, que é o primeiro grande filme dele, ele contrata um baita diretor de fotografia, e daí o cara fala, não, eu quero a posição da câmera aqui, ele fala pro cara, eu quero a posição da câmera aqui e os atores aqui. E daí, a hora que ele vai olhar, ele falou, mas você não montou do jeito que eu queria. A lente não é 25, você está usando 50. Você não está a tantos metros igual eu pedi. Daí o cara falou, não, mas esteticamente... O cara tentou enrolar ele. Você falou, diretor novo, 25 anos. Que ele começou a dirigir os primeiros filmes dele, ele tinha 23, 24 anos. Sem formação acadêmica e tal. Esse cara já tinha ganho o Oscar, já era um diretor de fotografia fudido, renomado, tava lá porque a produção contratou esse cara. E daí o cara falou, não, coloca onde eu quero. O Kubrick falou, eu quero aqui e aqui, mas ele falou com uma finesse, né, de um jeito inglês, porque ele foi criado na Inglaterra, né, ele é americano, mas ele foi criado a vida toda na Inglaterra, esse jeito britânico, né, de ser elegante, mandar tomar no cu com muita elegância. Então ele tem essa qualidade e daí em algum momento a própria mulher dele fala que ele foi rechaçado por não dar valorização às mulheres, né, de alguma forma. As mulheres acabaram entrando num complô contra ele, as atrizes, né? Mas se a gente for ver realmente só Lolita que tem, que nem é a protagonista mesmo, né? Mas o senhor mesmo que de Lolita, mas não tem nenhuma mulher que é protagonista dos filmes dele. Talvez, sei lá, em De Olhos Bem Fechados ela bate com o Tom Cruise, né? A Nicole Kidman. Mas o próprio Tom Cruise fala, eu entrei no personagem de uma tal forma que comecei a viver igual aquele cara. Mas porque o Kubrick, não é que ele me obrigou a fazer aquilo, eu que entrei no personagem. Tanto que ele é o narrador do documentário, né? Que também é um filmaço, assim, não tem filme ruim, essa é a grande verdade. Se pegar Doutor Estranho, não é Doutor Estranho, é Doutor Fantástico. Que também é uma comédia, então, uma comédia não, uma metáfora ali da guerra, que pode acabar numa comédia. Então, assim, o cara passou por tudo. Você pega Barry Lyndon, foi o primeiro cara que filmou com iluminação natural. Daí vem depois, sei lá, o Lars von Trier, 95, fala, não, nós vamos usar a luz natural. Vai se fuder. Kubrick fez isso lá em 75. Só filmou com luz natural. Ele não filmou com nenhuma luz figurada. Ele foi lá comprar em leilões os vestuários da monarquia, sei lá, dos anos 8, né, da década de 19, 18, do século 18. Ele foi lá e comprou e usou aquela roupa daquelas mulheres, das pinturas que ele via. Então, assim, ele é esse cara que era muito perfeccionista. E esse tipo de pessoa, certamente, é difícil de conviver. Mas ele teve, sei lá, acho que era 4 filhas, se não me engano, casado com a mesma mulher durante o mesmo tempo, e ele vivia o cinema a vida toda. Então é esse cara que não dá para falar mal dele. Sei lá se o dia a dia era difícil, também é igual o Leandro, né? Não faço a menor ideia. Mas que ele é, para mim, o maior diretor da história do cinema, para mim é. E o que você acha, Fê? Só falar sobre essa parada dele aí, porque esse é um... Eu acho que isso é um tema importante, tá ligado? Acho que é um tema importante, porque um dos meus filmes favoritos é do Kubrick, que é o Laranja Mecânica, e eu não consigo deixar de pensar no Alex, no Alexander Dellard lá, que ele se fudeu também depois que o filme terminou. Se fudeu, tipo, por uma década ele se fudeu. Porque ele já havia feito o Calígula, e depois ele foi fazer Laranja Mecânica. E naquela cena do olho... Mas também, né, velho? Cada escolha de filme que ele fez, né? De filme que ele se ele não fazer, ficasse louco, era impossível ele não ficar louco. A culpa é do ator. Naquela cena, na cena do Método Ludovico lá,
o Alexander Delarge mandou o Kubrick meio que tomando cu quando ele veio com a ideia. Viagem, não. Aí o oftalmologista já tinha sido contratado pelo Kubrick para falar com o Alexander Delarge, o Malcolm McDowell, né? Que é o nome do cara. Então eu acho que ele nesse filme o Malcolm tem horror à cobra, e quando o Kubrick soube disso, ele teve a ideia de colocar a porra da cobra debaixo da cama do ator. Então, é uns negócios assim de... É claro que ele é um manipulador, tá ligado? Tem que ser. Para você ser diretor de cinema ou qualquer outro cargo tipo, na vida, você vai ser manipulador. Você tem que ser tão bonzinho com uma pessoa que tem o perfil X e tão filha da puta com uma pessoa que tem o perfil Y para você conseguir o que você quer. Tem um custo, tá ligado? Mas eu não sei até que ponto isso é passável, saca? Que isso é aceitável, assim. Não sei, me causa um incômodo. Me causa algum incômodo, assim. Porque existem obras-primas que não foram feitas sobre esses termos, tá ligado? Simples assim. Então eu acho um tema meio problemático, assim. Mas Sabe o que eu acho, Fê? Acho que até corrobora um pouco com o que você está falando. Se a gente pegar os filmes dele, não consigo contar agora porque a gente vai gastar muito tempo contando. Mas sei lá, são 12 filmes dele. Qual grande ator ou atriz que depois de um filme dele estourou ou ficou maior do que o filme? Sei lá, acho que o Jack Nicholson é o único que conseguiu manter uma carreira pós-Kubrick grande, digamos assim. Não vou falar do Tom Cruise com a Nicole Kidman, porque acho que ali foi ele quis o casal, que era o casal da época, e aí teve muita influência da Warner para colocar esse casal, que era o casal de Hollywood. E o casal virou o casal mesmo, né? Não, eles já eram um casal, né? Eles gravaram já sendo um casal. Tá. Talvez o Kirk Douglas lá nos primeiros filmes dele, que já era grande, mas já estava consolidado na carreira. Não tem nenhum grande ator que surgiu dos filmes dele. Até porque o Jack Nicholson também já era grande. Então, não sei se é a direção de ator, porque ele realmente trabalhava numa equipe muito fechada, muito pequena. Tanto que a Warner sempre falou, a gente deu sempre toda a liberdade para ele, porque ele não gastava todo o dinheiro que a gente dava para ele. Porque ele usava pouca gente, ele não extrapolava a parte financeira e ele dava o retorno. Então, principalmente nos últimos filmes, né? Acho que é depois de 2001, acho que até um antes, que já é da Warner. Então, acho que o Lolita é o primeiro da Warner, que ele tá na Warner já. Então, eu acho que tem um pouco disso. Talvez ele fizesse mais a obra e que mostra a qualidade como diretor. Ele não precisava de um grande ator. Não estou falando que nenhum deles não sejam bons atores. São todos bons atores. Aqui a gente está falando de um Hall que não é um ator, mas é uma voz que é dirigida por ele, que é excelente. Mas não tem grandes atores, ele não formou grandes atores. E que daí mostra um pouco desse cinema que a gente está habituado a ver a pessoa na tela e identificar com aquela pessoa na tela. Então acho que o Kubrick é um desses caras que faz o cinema de autor. Por mais que ele não seja o autor da maioria dos filmes dele, ele não é o roteirista. Ele basicamente quase todos são adaptações, né? Eu acho que mostra um pouco dessa qualidade dele como diretor. Ele tem uma visão diferente mesmo. E você vê no documentário, né, sobre ele, Scorsese, que é um gigante. Você vê o Spielberg, que acabou sendo um pupilo dele ali em algum momento. Você pega o Woody Allen, você pega os atores falando dele com carinho, por mais que tenha essa cisão que você está falando desse cara um pouco, às vezes, agressivo, um pouco bruto, mas nunca de desrespeito. Então eu acho que mostra muito mais uma qualidade do que ele queria montar. Ele montava um filme em 360, digamos assim. Ele não se aproveitava de um ator para fazer o filme, que é muito comum, né? Fiquei chato pra caralho. Fala aí, Leandro. Vamos pro top, Lê? Quer ir pro top? Podemos ir pro top. Apresenta aí, Vitor, o nosso top 3.
Ou você Qual quer que é o que top eu 3? Qual que é Oi? os melhores grandes finales? Ok, ok, Dan. Deixa eu procurar aqui, rapidão. Então Bom, então vamos lá, vai você, Vai Leandro. lá. Vai. Não, vai você, me apresenta e daí a gente deixa o Fernando que está procurando agora para o final. É tudo cena do Fernando. 2001 tem um dos finais mais icônicos, inesquecíveis, misteriosos e impactantes da história do cinema. Então, nosso top de hoje vai ser Gran Finales. Quais os melhores finais, na opinião dos nossos colaboradores, sócios, sessônicos, obsessônicos, Vitor e Fernando e Leandro? Bom, Fernando está procurando agora, então. Sério, Fê? Você está procurando agora? Melhores finais? E você vai. É assim mesmo? Então eu vou começar com você, Vitor. Deixa dar um tempinho aí para o Fernando. É ok, Google. Fernando, primeiro você tem que dizer ok, Google. E depois iniciar aí a sua busca. Vitor, quais são os seus três finais aí, melhores ou inesquecíveis ou importantes para você? Fernando, abre a porta, Hall, e daí vai vir os sinais, cara. Sempre vem. É o OK Google da época. Gente, eu tenho muitos finais impactantes. Esse realmente é um que do 2001, né? Só para não perder o fio da meada. É um que é aquela coisa que deixa em aberto, né? Eu fiquei nessa. O que é esse final, né? O que é esse, né? Esse ser? Somos nós? É a eternidade? É o Buzz Lightyear falando infinito e além. Só faltou o Buzz Lightyear aparecer ali para mim. É maravilhoso. Uma das referências, inclusive, deve ter sido 2001, certamente. Mas eu vou falar um. Vamos lá, eu anotei vários aqui, mas eu vou pegar um dos que eu vi recentemente. Não que sejam novos, tá? A gente fez o episódio sobre Hitchcock, então vou falar de Psicose. O final de Psicose é um negócio que eu nunca imaginaria aquele final. Aquele final de Psicose é um negócio que. Como assim? Norman Bates? Que é isso? Como assim? Como é você, cara? Como é você? Não pode ser. Então, aquele final para mim é muito impactante. Eu acho que inclusive é uma das melhores partes do filme, que é um plot twist, né? É uma parte mesmo que o Hitchcock construiu o filme para aquele final apoteótico, né? Para ser bem impactante mesmo. Tanto que o filme até hoje é muito lembrado mais pela cena do chuveiro, mas acho que esse final ele é mais impactante do que a cena do chuveiro, para mim, pelo menos, porque eu não esperava. Tá? Então, da primeira vez que eu vi, eu falei, uau, que isso? Não pode ser. Cara, eu E, não lembro dessa cena final não lembra? É porque ele tá. Quem não viu, Psicose tá foda-se. errado, né? Mas eu vou falar. Ele tá vestido da mãe dele, né? Da velhinha. Ah, tá. Que ele deixou a velha lá, o esqueleto É ali guardado. verdade. Aquilo lá é Boa. muito impactante, porque jamais, quando você vai ver no filme, pô, parece um filme que, sei lá, né? Alguém matou aquela mulher. E daí ele é a velhinha que aparece sempre à sombra, né? O Hitchcock é excelente também. Que homem, né? Que felicidade a gente poder comentar esses grandes diretores e esses grandes filmes. Eu vou falar de um que a gente não comentou aqui, mas a gente já falou sobre ele, que é o final do Encontros e Desencontros. Aquela cena do abraço naquela rua de Tóquio, daquela fala que a Scarlett Johansson fala, que a gente não sabe o que ela fala. Eu acho que aquilo é uma coisa muito impactante. Eu acho que é um filme muito bem construído, é muito bem feito, é muito bonito a relação dos dois ali, daquele amor, daquela paixão, aquele amor impossível ou possível. A gente não sabe exatamente o que ela fala, então eu acho que aquilo é pequeno, mas eu acho muito bonito, assim. É uma cena que é um filme que eu gosto pra caramba.
E é uma coisa bem, bem gostosa, assim, de lembrar e falar sobre. E, putz, eu tô com algumas opções, eu vou ficar. Tem um aqui que eu acho que o Fernandinho vai falar. Se não falar, vou te dar uma dica pelo chat aqui interno. Vou ficar com a cena final do Whiplash. Aquele duelo final do Whiplash, eu acho uma coisa icônica, assim, porque eu saí do cinema batendo o pé. Então eu lembro de ter visto no cinema, eu lembro de ver aqueles dois ali, tum, eles batendo olhares. Acho uma coisa muito bem feita, muito gostosa. É um diretor que eu gosto pra caramba, eu acho ele muito bom, o diretor, o Chazelle, que fez o La La Land também. Fez o Primeiro Homem, que também fala sobre corrida interestelar, sobre o primeiro homem que pisou na Lua, no caso, que tem um pouquinho aí do 2001, mas eu acho que aquele final do Whiplash, o primeiro filme desse diretor, eu acho a conexão dos dois atores está muito boa e a música é muito boa. Eu acho que eu vou ficar com essas três opções aqui, deixando algumas aqui com o coração apertado. Leandrinho, vai você, que acho que o Fernandinho ainda está cavocando ali, procurando o monolito. Eu quero ouvir o Fernando primeiro, porque foi muito bom ouvir os seus finais, porque são tão fortes que eles vêm automaticamente, assim, na emoção, não digo nem na cabeça. Esses que o Vitor falou, que eu também gosto muito. E aí eu quero ouvir o Fernando, eu vou ficar por último hoje, seguir o protocolo e a nossa Justo, ordem justo. aqui natural dos elementos. Vai, Fernando. Tá bom, vamos aí. Olha só. Peraí. Tem essa. Qual que era a outra? Vou começar aqui. Eu vou homenagear logo o Kubrick de cara com Laranja Mecânica, cena final, que eu acho bonita pra caralho, é uma apoteose. Mano, eu gostaria de ter vivido eu gostaria de ser o Alex Delarge, sério. Eu gostaria de ter sido. Porque eu acho do Não caralho. gostaria, não, para de ser um idiota. Eu acho que é do caralho o filme. O livro é fundamental. A Clockwork Orange é um livro fundamental também. Tem vários neologismos, assim. E a cena final é aquela cena em que me dá a impressão que é uma metáfora de tipo... alcançamos o que queríamos. O garoto rebelde se bandeou pro lado do governo. O governo, o grande pai, o grande irmão, tomou conta de tudo. Sempre me parece uma parada assim, sabe? Aquela cena final. Uma outra cena final que eu gosto muito, que é a cena final do Old Boy, que ele tá hipnotizado, ele é um monstro, e aí a fala, faz muito tempo que eu assisti esse filme, e essa fala nunca me saiu da cabeça, que é, você vai começar a dar 7 passos, à medida que você dá 7 passos, o monstro vai se transformar em outra coisa, que não sei o quê. E aí no final ele vai andando na neve, né? Parece os pés dele no chão e tal. Quando ele olha para trás, o monstro, que era o cara escroto que ele era, havia morrido. E ele, então, ressurge e tal. E aí ele fala aquela frase fatídica que é: embora eu não passe de um animal, eu não tenho o direito de viver. Ponto de interrogação. E o outro, cara, eu esqueci. Tava aqui na lista aqui, mas vou ficar com esses dois aí, Lê. Fala aí, depois eu Eu vejo. te mandei um aí no chat, vê se você concorda. Deixa eu ver. Puta, concordo, Vi. Dogville, pra mim é ótimo mesmo. Porque essa cena pra mim é emblemática porque mostra toda uma mudança de perspectiva da personagem principal, assim, sabe? É como se ela tivesse tido contato pela primeira vez com um cara de direita, que é o pai dela. Basicamente isso. E a última fala, se eu não me engano, é que ela entra no carro e fala: se você quiser alguma coisa bem feita, você tem que fazer por você mesmo. E aí o pai dela fala, dá uma risadinha de lado de canto de boca assim, fala: pensamento interessante, né? Você vai ter que me explicar isso melhor, tal. E ele sai naquele carro e tudo mais, tá ligado? Essa é uma boa cena. Gostei, é isso. Meus três são esses, gente. Eu olhei agora aqui, que bateu o primeiro, e que se bateu o primeiro é porque é o mais importante, é porque é isso mesmo.
Nessa história de bater o primeiro, os três que eu vou escolher, eu acho que eu vou ver esses finais a vida inteira e eles sempre vão me causar uma emoção forte, assim. Eu escolheria, na verdade, acho que todos os finais chaplinianos, todos. Mas eu tive que escolher um, que é O Grande Ditador. É muito forte esse final e sempre que você vê aquele discurso, bate em algum lugar, assim. Você fala, não podia ter final mais impactante, mais apoteótico para o filme, que é grandioso também. O outro final que me bate muito forte é o Noite de Cabiria do Fellini, porque ele resolve o filme ali naquela quebra da quarta parede, e sempre que eu vejo, eu fico emocionado. E o terceiro é o Central do Brasil, do Walter Salles, que também é... Eu sempre que eu vejo ela, a Fernanda Montenegro, você vai com ela, ela passa o filme na tela, nos olhos, assim, em um segundo, assim, a vida passando diante dos olhos de uma atriz, e você consegue ver aquilo, é sensacional. Esses Fala três como é são o final, né? Fala como é o final, que eu não lembro do Central do Brasil. do Central do Brasil, ela deixa o menino e pega o ônibus de volta. O resto não dá para descrever. Tem que ver. Lembrei, Lê, você falou do ônibus. Como era o nome daquele filme, gente, que... Ai, meu, era um filme da década de 60 ou 70, a gente viu juntos. Inclusive, foi um de vocês que passou o DVD. Que é que toca aquela música do Mr. Robinson. Sim, eu adoro esse final, que é o final do A The Primeira Noite de um Graduate. Homem. A primeira noite de Do uma. ônibus, não é? A cena final do ônibus. Aquela cena é ótima, cara. Era essa que eu queria falar. Fabulosa. Eles Sensacional. sentam ali, a câmera fica na cara dele. Bom, e agora, né? O que vai acontecer? Dustin Hoffman, incrível. Filme muito bom, muito bom. Primeira Noite do Homem, né? The Graduate. Muito bom. E para puxar a sardinha do blog, para você olhar aqui os nossos podcasts já feitos, outros episódios, eu vou dizer o final da Montanha Sagrada, do Jodorowsky, que também é imbatível. Esse final assim, é bem fácil, vem muito fácil, finais muito bons, mas eu acho que esses três aqui são do coração, e a Montanha Sagrada é só mesmo para você procurar aí os episódios na lista e ouvir. Mas é muito bom. Muito bom. Bom, com grandes finais, nós encerramos mais um dia, né? Mais um episódio. Falamos de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sabe-se lá para nós onde vamos, de onde viemos. Foi realmente do macaco? Ou é de um monolito? Ou para o que vamos? Seremos uma estrelinha daqui a pouco? Não sabemos. Os que já foram são estrelas no céu? Tomara que sejam. Então ficamos por aqui. Que vejam 2001, Odisseia no Espaço. Sigam o podcast, sigam as sessões nas redes sociais. Estive aqui com meus grandes amigos Fernando, Leandro, que deu uma aula sobre 2001. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. O Matheus ouviu nossa conversa toda, foi dormir. Foi muito participativo. Estamos aí. Então, vamos abrir a porta para o hall, para nós entrarmos e irmos embora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Um beijo. Muito obrigado. Valeu, beijos. Faltou um David Bowie, né? Podia ter David Bowie naquela hora da cena ali do túnel. Porra, tinha que tocar Space Oddity ali, velho. Tinha. Ia ser maravilhoso. Se ele já tivesse escrito, ia ser maravilhoso.